Olá, boa noite. Eu me chamo Elaine Cristina Heck e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a hipótese Sapir-Whorf. E de onde vem esse nome Sapir-Whorf? Sapir vem de Edward Sapir, um antropólogo e linguista alemão de origem judaica. E Whorf vem de Benjamin Lee Whorf, outro linguista, mas dessa vez de origem estadunidense. É interessante observar que esses dois linguistas e autores diferentes, que nem sequer chegaram a ter relações profissionais estreitas, nomearam hipóteses que nunca definiram. As hipóteses Sapir-Whorf derivam do princípio de relatividade linguística de Whorf, o que significa que Sapir é apenas um colaborador e a ideia principal é voltada a Whorf. As hipóteses Sapir-Whorf afirmam o entendimento segundo o qual a língua influencia de alguma forma o modo como se pensa. Ou seja, a língua de uma determinada comunidade vai organizar a sua visão de mundo, a sua cultura. Essa comunidade vai enxergar e compreender o mundo de acordo com suas ordens gramaticais e semânticas. Há, portanto, uma interdependência entre linguagem e cultura. Um povo, então, vê a realidade através das categorias de sua língua, mas a sua língua se constitui através da sua forma de vida. Para melhor entendermos essa hipótese, vamos dividi-la em 3 segmentos, cada qual chamado hipótese mais forte, hipótese forte e hipótese fraca. A hipótese mais forte de Sapir-Whorf vai se relacionar à crença popular e das massas. Aquela crença em que a linguagem vai total e completamente controlar o pensamento. Embora não seja uma hipótese defendida pelos linguistas atualmente, a gente pode encontrar essa hipótese mais forte em todas as línguas do mundo, desde que a gente estude mais cautelosamente. Um exemplo dessa hipótese na população brasileira é a crença popular de que se você falar, externar alguma palavra que relacione ao diabo, essa palavra vai vir acompanhada de sentimentos e coisas ruins, vai atrair coisas ruins para sua vida. A hipótese forte de Sapir-Whorf, então, vai se relacionar com o fato de que a língua vai determinar o nosso pensamento. Essa hipótese acredita que por uma determinada língua, um determinado idioma não possuir tal palavra, os falantes dessa língua não vão conseguir compreender o que ela quer dizer ou o sentido por trás dela. Ainda dentro da hipótese Sapir-Whorf forte, a gente pode trazer uma contextualização a mais das traduções feitas por Whorf lá na América do Norte. Whorf foi bastante conhecido pelas traduções que ele realizava sobre as línguas indígenas norte-americanas. Enquanto fazia essas traduções das línguas indígenas norte-americanas para a língua inglesa americana, Whorf observou que tinha grande diferença de frases que para ele não faziam sentido, e por isso surgiu essa ideia de que existiam palavras intraduzíveis. O que seriam essas palavras intraduzíveis? Palavras que só em uma determinada língua existem e que em outras não é possível a compreensão delas. Mas a grande problemática dentro dessas traduções que o Whorf fazia é que ele levava muito ao pé da letra essas traduções. E dentro do trabalho de uma tradução, isso é uma coisa que pode ser vista como errado, porque ao você traduzir de uma língua para outra, você não apenas tem que passar a mensagem, mas também adaptar ela ao idioma desejável, ao idioma que você deseja adaptar aquilo. Outra questão que colocou em xeque as definições da hipótese de Sapir-Whorf forte é que, segundo Whorf, na língua Hopi, H-O-P-I, não existiria marcações de tempo. O que se provou ao contrário é que existe sim marcações de tempos, como os tempos verbais, metáforas para tempos e unidades de tempo. Um exemplo dessa hipótese que podemos citar é o fato de que por muitos anos se acreditou que a palavra saudade só era existente no idioma português. Depois de um tempo foi provado que na verdade não. Outros idiomas, outras línguas também possuem essa palavra, saudade.
E pelo fato de outros idiomas, como o inglês, não possuir ela, não quer dizer que os falantes não a compreendam ou não saibam o sentido dessa palavra. Se pegarmos, por exemplo, a frase "eu estou com saudades de você" e traduzir para o inglês, vai ficar "I miss you", porque embora o idioma inglês não tenha a palavra saudade, eles têm outras palavras que conseguem passar o mesmo sentido, o mesmo contexto dessa palavra. A hipótese fraca, então, de Sapir-Whorf vai se relacionar com o fato de que a língua de um falante vai determinar a influência na forma como ele conceitualiza e memoriza a realidade a um nível mais semântico. Isso significa que, sendo os outros fatores iguais, pode haver diferenças significativas na forma como falantes de línguas diferentes vão focar e resolver problemas. Para exemplificar essa hipótese, a gente pode citar o fato de que na língua portuguesa brasileira a gente tem a palavra carteira, que para entender o sentido dela na frase a gente vai ter que prestar atenção na contextualização dela, porque dependendo dos outros conjuntos da frase, ela pode ter significados diferentes. Por fim, é importante pontuar que dessas três hipóteses, atualmente a mais defendida é a hipótese fraca, embora possa haver um ou outro linguista que ainda defenda a hipótese forte. Essa hipótese forte tem sido desmentida cada vez mais, principalmente por conta desse quesito de palavras intraduzíveis, que a teoria traz, de tipo, em determinado idioma existe uma palavra que em outro idioma não exista, e os falantes desse outro idioma não iriam conseguir entender ou compreender o conceito e o significado daquela fala. Um material relevante da cultura popular que a gente pode citar e que aparece referências às hipóteses de Sapir-Whorf é o filme A Chegada. Esse filme vai contar a história de uma linguista e um físico que vivem aqui na Terra e recebem a visita, a Terra está recebendo uma visita, uma invasão alienígena, e esses dois personagens precisam se comunicar com esses alienígenas. Durante toda a história, vai mostrar essa comunicação entre a linguista e os alienígenas, como ela descobriu a linguagem que eles usavam. E por essa linguagem alienígena possuir uma marcação de tempo diferente da linguagem humana, não existir passado, nem presente, nem futuro, a linguista começa a observar o mundo de forma diferente, a também não enxergar essa diferença de tempo. Se a gente pegar esse filme e contextualizar com tudo que a gente já viu até agora, seria um pouco estranho de se pensar que ao aprender um novo idioma, a pessoa passe a enxergar o mundo de forma diferente. Por exemplo, se tivermos uma pessoa que é bilíngue, trilingue, poliglota, essa pessoa seria praticamente esquizofrênica, porque a cada idioma e língua que ela falasse, ela mudaria a percepção que ela tem do mundo, da realidade. Então, essa foi uma contextualização bem resumida das hipóteses de Sapir-Whorf, com exemplificações para que vocês pudessem compreender e entender melhor ela, e que esse vídeo possa ajudar vocês em futuros estudos. Obrigada por acompanhar até aqui, um beijo, tchau!